o FlexiSoft e mais alguns produtos. A Enhanced Function Interface Pro, né, a rede FI Pro, é uma rede mais nova, com meio físico Ethernet e proporciona mais recursos, muito mais recursos para nós. E também sobre o FlexiSoft, que é uma solução para ligação de sensores em cascata. A duração aproximada desse webinar será de 2 horas. Vocês façam suas perguntas no chat. Ao final, a Mariana, que é quem sempre me suporta nos webinars, ela vai compilar as perguntas de vocês e no final serão respondidas, tá? Primeiro, na primeira parte, é FI, Enhanced Functional Interface. Uma interface funcional melhorada. Por quê? A gente consegue conectar, né, através de um par trançado, dispositivos inteligentes a nossas CPUs e também conseguimos linkar até 4 CPUs com configurações de hardware distintas. Tá? Quando de repente você tem uma aplicação que exige mais que 144 pontos de entrada e saída, que é a configuração máxima de hardware do nosso CLP. Ela foi desenvolvida, como eu já disse, para implementar uma comunicação safety, né, entre os equipamentos de proteção eletrossensíveis, cortinas e scanners, né, e também, né, os CLP de segurança, nosso CLP de segurança e alguns gateways. Né. Ela expande a funcionalidade dos dispositivos, ou seja, você consegue extrair mais recursos, né, dos dispositivos conectados a essa interface. Isso facilita muito em termos de engenharia, em termos de instalação. Por quê? Porque se você, por exemplo, vai usar um scanner com troca de áreas, né, numa aplicação, você vai usar uma quantidade de fios muito elevada, né? São muitos fios para você conectar desde o seu quadro de comando, no CLP ou relés, até chegar no scanner. Com a rede FI, né, você vai levar a alimentação para o scanner e mais um par trançado até o conector de FI, né, que fica na própria régua de bordo do dispositivo. E com isso, todas as outras funções que você, porventura, fosse usar e faria via I/O digital, via fio, vamos dizer assim, são feitas através desse par trançado. Né? E você pode monitorar o campo de proteção também, né, dos scanners, usar o Data Recorder. Você pode definir modo de operação para a cortina C4000 Advanced, por exemplo, um modo de operação com blank, um modo de operação sem blank, um modo de operação com reset, um modo de operação com reset manual, redução de resolução, por exemplo, né, até 5 modos de operação diferentes numa mesma cortina. Informações também ela pode passar, como, por exemplo, qual área do scanner foi invadida, se a lente da cortina do scanner está contaminada, né? E a configuração dos dispositivos é feita num único projeto, numa única plataforma. Ou seja, se você tem dispositivos conectados através da rede FI, né, a um CLP, a única plataforma é o FlexiSoft Designer. Você, uma única plataforma, né, no FlexiSoft Designer, você consegue configurar todos os dispositivos que estão conectados na rede FI. Se você trabalha numa configuração mestre-escravo de scanners, por exemplo, você também, numa única plataforma, que é o CDS, você visualiza e configura os 2 scanners ligados em mestre-escravo. Para a cortina C4000 Advanced, também através do CDS, né? O software de comunicação CDS, você configura as 3 cortinas, que é o máximo de cortinas que podem estar ligadas em cascata. Então, vamos lá. As famílias de produtos que possuem essa comunicação, essa interface, são as barreiras de feixe múltiplo, modelo M4000 Advanced, o relé controlador UE402,
Esse relé controlador, a função dele é tornar possível a seleção de modo de operações de uma cortina C4000 Advanced. Tá? O relé de Milton, né, o E403, aquele que comumente vai interligado, né, ele vai preso no, fixado, né, basicamente no receptor da M4000, na barreira M4000, onde você conecta os sensores de Milton, né, sinais de override, de esteira parada e a sinalização luminosa de Milton. As cortinas C4000 Advanced, Standard, né, Advanced e a Fusion, que é uma detetora de uma cortina que detecta perfil e trabalha sempre na horizontal. O scanner S3000, todos os modelos. O scanner modelo S300, todos os modelos. O scanner de segurança S300 Mini, somente o remoto, tá? E as 3 CPUs, as quais nós podemos linkar. CPU 1, CPU 2 e CPU 3. Só CPU 1, só 2, só 3 ou misturadas entre si. No limite de 4 CPUs sempre. Qual a vantagem de a gente usar um scanner, seja ele S300, seja ele S3000, ligados nessa configuração mestre-escravo, né? A economia de instalação, principalmente, né? Um dos benefícios que a rede FI te traz, e a facilidade de configuração e monitoramento, né? E troca de sinais também. Nesse exemplo aqui, né, o que a gente tem? Um AGV que navega em ambos os sentidos, né, frente e trás. Nós temos sinais de encoder que fazem as trocas de área, né, aumento da área de proteção, da área de alarme, diminuição, né, curva para a direita, curva para a esquerda, dependendo do movimento disso, dependendo do movimento do carro, né, se está andando para um sentido ou no outro. E aí, os sinais, né, são trocados, como está no desenho, nesse esquemático aqui do lado, né? O scanner host e o scanner glass, né, o mestre e o escravo, trocando todos os dados safety e os dados de diagnóstico através da RDFI, tá? Os sinais de encoder, que vem aqui para fazer a troca diária, isso é possível também em determinados modelos de scanner, e através ou da própria rede FI, se esses dois scanners estiverem ligados no nosso CLP, ou através do sinal digital, as saídas OSSD. Ou você pode fazer com que qualquer dos scanners que seja interrompido, somente a OSSD do host, ou somente a OSSD do guest, né, mude de estado, ou separadamente. Tá? Essa é uma grande vantagem. Se você não vai ligar os scanners em EFI a um CLP de segurança, você tem a configuração mestre-escravo e tem um sinal SSD. Você pode ter um sinal SSD para os dois scanners. E como que eu faço a configuração? Né? É através da ferramenta CDS, aonde eu vou adicionar aqui, né, na minha porta de comunicação, o scanner host e o scanner guest. Feito isso, a gente entra no modo de configuração, né? Clica com o botão direito, Open Device Window, entra no modo configuração, e aí você segue o passo a passo, né? Define os parâmetros para os dois scanners, né? O conjunto de campos do host, o conjunto de campos do guest, os casos de monitoramento, e o data recorder é independente para os dois. Tá? Você pode monitorar os dois ao mesmo tempo, mas de maneira que você visualiza o comportamento do host e o comportamento do guest separadamente. Tá? Todos os parâmetros que você, né, todas as abas que você escolhe aqui, resolução e distância, raio de proteção, as entradas e saídas universais, o controle dos SSDs, restart e tudo mais, você tem acesso para os dois scanners. Tá? Field set está separado, obviamente,
né? Senão você não vai conseguir, né, visualmente, né, você não vai ter espaço na tela para fazer os desenhos, né, para configurar as áreas. Case está junto de simulação e tudo mais. Tá? Uma cortina, uma outra aplicação, uma cortina C4000 Advanced em cascata. Tá? Hoje, com a nova família de cortinas, a DTEC 4, a conexão em cascata é feita através de conectores. Tá? Essa comunicação também é uma comunicação baseada em EFI, entre as cortinas são ligadas em cascata somente com um conector. Tá? No caso da cortina C4000 Advanced, a mesma coisa. Você vai conectar em EFI até 3 cortinas. Nesse exemplo aqui eu tenho 2, né? Mestre e escravo, mas eu posso ter mestre, escravo, escravo. Tá? E conectados em EFI os sinais OSSD. Tá? Pode ser só do host, só do guest, ou os dois juntos num só. Então, é muito interessante você usar essa configuração quando você necessita, né, de um monitoramento também na vertical, aonde quando dá no cálculo da distância de segurança de instalação da cortina, permita que o operador fique entre a zona de o ponto de risco e a cortina, você fazer a proteção na horizontal. A ação de cascata em cascata é interessante também, porque se você usar relé, você vai usar um relé só, porque você vai ter só um par do SSD, onde qualquer uma das duas que tiver interrompidas, o relé vai para o estado zero. No caso do FlexiSoft é a mesma coisa. Você não vai precisar de 2 relés, por exemplo, e fazer a série de conexão pelos relés ou montar uma lógica AND com 2 pares de entrada para a cortina. FI, você traz 2 fios só para o CLP, ou você leva os SSDs para um relé. Da mesma maneira que a gente configura, né, os scanners, a gente também configura as cortinas. Tá? Aqui a gente tem, como no exemplo anterior, a C4000 Host, a C4000 Guest, né, adicionamos as cortinas. E aqui, da mesma maneira lá do scanner, né, o que houve? Configuração das entradas e saídas, né? Blank, host, Blank, Glass, e assim eu vou configurando independentemente de cada uma delas. Tá? A gente tem aqui o Guest 1, né, a configuração para o Guest 1, uma configuração para o host. Muting, uma barreira de múltiplos feixes M4000 e o relé de muting, o E403. Eu não sei, talvez aqui na ilustração possa ser que não esteja tão visível, mas a gente tem o M4, o E403, o relézinho de controle de muting aqui montado na grade de proteção, mas na maioria das vezes ele vai preso aqui como se fosse um parasita, né, no receptor, e é ele quem faz o controle de muting. E está conectado, ele fica conectado à barreira M4000 através de uma conexão, de uma interface de função melhorada, através da EFI. Tá? Os 4 sensores de muting que vão controlar a passagem do material, ele monitora a sequência correta, né, e habilita ou desabilita a cortina. Tá? A gente pode fazer isso através de um relé ou de uma maneira um pouco mais não, de uma maneira diferente, a gente pode conectar também, né, qualquer cortina, qualquer modelo de cortina de barreira, através da rede EFI no nosso CLP de segurança, FlexiSoft. E com isso você consegue executar uma função de muting. Tá? Os sensores, perdão, ao invés de serem ligados no relé, eles serão ligados nas entradas do CLP de segurança. E com isso você monta as suas estações de muting. Né? A configuração é sempre o mecanismo, mais para frente eu vou mostrar, mas vocês vão perceber que o mecanismo é sempre o mesmo. Né? Eu vou dizer quais são os dispositivos que estão conectados na porta de comunicação a qual eu vou estabelecer a comunicação com o dispositivo. Né? Aqui, o relé E403, nele a barreira M4000, né? Você pode ver que essa árvore aqui vai se formando.
Feito isso, a gente vai configurar o nosso relé de Milton dentro da mesma ferramenta, né, que é o CDS. Então aqui eu vou dizer se seu Milton é cruzado com 2 sensores, se é um Milton sequencial com 4 ou paralelo com 4 também. E aqui eu também posso configurar, né, todos esses outros recursos aqui. Na direção e a sequência, direção, né, da passagem da mercadoria, vamos dizer assim, né, pela cortina. Se é só controle de saída, o tempo de Milton, que é importante configuração, uma importante configuração, e todos os outros. Tá? O sinal também de esteira parada para parar o cronômetro do tempo de Milton e assim seguindo, né, a árvore de configuração aqui. Para o FlexiSoft, tá, nos modelos de CPU 1, 2 e 3, a gente tem o recurso de conectar esses dispositivos, tá, na rede FI. O CLP ele possui 2 canais, né, o FI1 e o FI2, onde eu posso conectar em cada um desses canais, ou em um dos canais, até 3 pares de cortina, C4000 Advanced ou M4000 Advanced, né? ou C4000 Standard ou C4000 Fusion, e até 2 scanners, tá? S300, S300 Mini, S300, S300 e assim vai. Eu posso ter 3 cortinas num canal, 3 cortinas no outro, ou 2 scanners num canal e 2 scanners no outro, tá? E aí, deixa eu voltar aqui. E aí, todos os sinais, né, que a cortina envia para o meio externo, né, diagnósticos, por exemplo, um reset required, lente contaminada e falha, tudo é enviado para o CLP. Como também os sinais, né, o CLP envia os sinais para ela. O reset da cortina, por exemplo, pode ocorrer através de um sinal de uma entrada do CLP. Tá? É, outros sinais também, modalidade de funcionamento ou simples conexão em cascata. No caso dos scanners, a mesma coisa. Né? As IOs que você configura, né, no scanner, não precisa mais configurar aquelas IOs digitais, porque todos os sinais possíveis que os scanners têm para enviar para o meio externo, eles já são aqui pré-configurados no FI. E quando você precisa de algum sinal, por exemplo, resetar ou fazer uma troca diária, você faz tudo no CLP. Tá? No caso de scanner, você só vai precisar se preocupar com, né, o ajuste, a configuração dos casos e a configuração das áreas de proteção e de alarme. Então aqui, né, no FlexiSoft, na configuração de hardware, eu vou escolher, óbvio, minha CPU, os cartões, né? E aí, no menu de elementos, a gente tem aqui os dispositivos os quais a gente pode conectar na rede FI. Aqui eu escolhi 3 cortinas num canal e 2 scanners no outro canal. E vou monitorar uma configuração que tenha esses dispositivos. A partir daí, você pode ver que vai aparecer o menu, né? O da cortina está logo aqui em cima. Mas, enfim, o S300 Host, ele fornece para nós todos esses sinais, né? O SSD 0 e 1, se a velocidade é válida quando você trabalha com sinais encoder controlando a troca diária. Campo de proteção infringido, LED de contaminação da lente. Se realmente o botão de reset foi pressionado, para você poder liberar outras funções seguras que você queira aqui. Né? O sinal que vem do scanner, solicitando o reset, tá? Se realmente aqui são as entradas, quem conhece os nossos scanners, né, e já trabalhou com troca diária digital, aqui são as entradas para as trocas diárias. Aqui é simplesmente uma confirmação se realmente o scanner recebeu os sinais de acordo,
você pode gerar uma falha aqui ou comparar, mandei para a área 1 e você vai comparar se realmente você mandou os sinais corretos para ele ir para a área 1, tá? E aqui, ó, também mais sinais, né, na realidade, esses sinais aqui é o LED se está aceso. Pode acontecer do LED queimar, né? E o operador que não tem acesso ao monitoramento através do CLP, enxergar o LED apagado, achar que o defeito está no scanner, que o scanner está defeituoso. Mas na realidade, esses são os sinais, né? Campo de proteção infringido, alarme 1 infringido, alarme 2 infringido. E aqui você monta a sua lógica para as funções desejadas. A gente sabe, quem conhece o nosso CLP, né? A gente sabe, porque eu conheço o nosso CLP, existe uma limitação, né? Na configuração de hardware, ele sempre vai partir com uma CPU, tá? Até 2 gateways de comunicação para diagnóstico com protocolos diferentes, 12 módulos de expansão misturados entre si, podendo ser misturados entre si, módulos de entrada e saída, módulos de entrada, analógicos, motion control e tudo mais, e até 4 relés, ou seja, 4 módulos com um relé ou 2 módulos com 2 relés cada um. Se você precisa de uma configuração de hardware maior que essa, né, o que você deve fazer? Você deve e pode linkar até 4 CPUs, tá? Através da rede FI, da interface de função otimizada. E aí o que você vai ter? Você vai criar um hardware, a configuração de hardware, até as 4 CPUs, nesse caso aqui eu estou usando 3. Você vai configurar cada estação, né, cada configuração de hardware da maneira que o seu projeto exige. Aqui, por exemplo, nós temos 12 módulos, eu não tenho como colocar mais um módulo aqui. Você pode até colocar, mas ele não vai ser processado. E aqui eu tenho sinais, nesse momento ele vai disponibilizar para a gente 56 bits, por exemplo, da CPU A, para eu me comunicar com a CPU B. Olha aqui, são sinais que vêm da CPU B, onde eu estou direcionando para o gateway. Tá? A gente pode também direcionar sinais para a CPU A ou para a CPU C. Aqui, ó, sinais que chegam da CPU B e da CPU C. Aí eu posso enviar para, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou enviando para o gateway. Esse gateway está conectado a uma IHM e vai mostrar todo o diagnóstico dessa nossa aplicação. Importante entender que a rede FI é uma rede com meio físico CAN. Tá? Então, a distância máxima entre a primeira estação, seja ela o CLP, ou seja scanner, ou seja cortina, a distância máxima entre o primeiro e o último é de no máximo 10 metros. Tá? Cuidado quando você usa uma configuração FI, não só para o CLP, mas como também, né, entre 2 scanners ou entre 3 cortinas, 2 ou 3 cortinas, e você deve ter um aterramento, perdão, bem feito. Tá? No ponto de conexão, puxa a malha por cima do cabo e isola, né, a ponta da blindagem, e faz o aterramento da blindagem num ponto de aterramento que você possa garantir que é um aterramento perfeito ou muito bom. Antes de eu entrar no FI Pro, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir uma instância, eu peço um minuto só, para eu abrir uma instância aqui de CDS. Já vou compartilhar com vocês, para mostrar na prática como que a gente pode configurar. Eu acredito que vocês estejam vendo minha tela agora. Alguém pode colocar aí no chat, Mariana, se você está vendo a tela, por favor, ou alguém pode colocar no chat. Eu acho que o chat está fechado, mas Mariana, você pode
Me dizer se está... Não estão vendo, então, né, a configuração do CDS, mas eu estou com ele compartilhado aqui. Agora sim? Acredito que agora sim. Sim ou não? Agora acredito que vocês estão vendo a tela do CDS. Estão vendo? Está vendo, Mari? Pode ir. Não ainda? Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu peço desculpa por essa pequena confusão. E agora? Agora creio que vocês estão vendo o CDS. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar uma configuração host-guest de 2 scanners, tá? Para vocês entenderem aqui como que é o mecanismo. Então, eu vou vir aqui na com 1, vou clicar com o botão direito e adicionar um dispositivo. Vou escolher um S3000. Não, vou escolher um S300. Tá? Então aqui, eu nem vou mudar. Vou deixar o raio de 2 metros, modelo standard. Continuo e coloquei o scanner aqui. E vou conectar mais um. Clico no scanner, botão direito e adiciono o dispositivo. E aí, os scanners, os quais eu posso conectar como escravo, tá? Num S300. Ou S300, um outro S300 ou um S300 Mini. Eu vou colocar um S300. Continuo. Vou mudar o modelo desse, vou colocar um Advanced, por exemplo. Aí 3 metros. E vou lá. Eu tenho aqui, eles estão cinza porque eu não estou conectado online, tá? E por problemas técnicos também eu não vou conseguir mostrar online isso aqui para vocês. Mas enfim, conectei os dois aqui, tá? E aí eu cliquei, deixa eu voltar aqui. Eu posso clicar 2 vezes em qualquer um deles e aqui eu abro a janela de configuração. E vocês vão ver aqui, ó, parâmetros do sistema. Toda a denominação, né, a identificação da sua aplicação. Aqui eu tenho a rotação do display do mestre, a rotação do display do escravo. A aplicação, óbvio que esses 2 scanners em FI, eles devem estar dentro, né, fazer parte de uma aplicação estacionária ou de uma aplicação móvel. Eu posso ter resoluções diferentes, tá? Por exemplo, o campo de proteção, como é S300, né, você sempre triplos, um de proteção e 2 de alarme. Entradas e saídas universais, posso configurar quais são. O SSD que eu expliquei lá, talvez não tenha ficado claro para vocês, mas aqui vai ficar. Olha só, eu tenho host e eu tenho guest. Tá? Então aqui, do jeito default, quando um objeto está no campo de proteção, ele vai chavear a saída do SSD do host. E aqui ele vai chavear somente o SSD, perdão, do escravo, do guest. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso checar a do host e tirar essa aqui. Ou seja, se eu estou com os scanners em F ligados, né,
a um relé, ou principalmente a um relé ou um CLP, eu posso usar um relé só. Por quê? Qualquer objeto que infringir o escravo ou o mestre, ele vai chavear ao SSD do host. Tá? Por algum motivo, você pode também usar as duas, as quatro. Ou, de repente, fica melhor para mim levar o guest, a fiação do guest, né, do escravo, para o painel. Então, infringiu a área de proteção do host, o SSD do guest vai a zero. Do guest infringiu, obviamente, vai a zero do guest, perdão. Se você está usando um relé não seguro, né, dois relés não seguros, né, um para cada sinal do par de saídas do SSD, obrigatoriamente você deve usar o EDM, tá? O feedback para monitoramento dos contatos. E aí você escolhe se você vai fazer o monitoramento aqui ou se você vai fazer o monitoramento aqui. O restart pode ser diferente para os dois scanners. Eu desenho o campo de proteção, tá? Por exemplo, do host. O campo de proteção do guest também. Eu desenho da maneira que eu desejar. Cases. Como o meu. Perdão. Como o meu host é um standard, né, ele não vai permitir que o guest, ele não vai permitir que o guest troque de área, que o guest é um advanced, tá? Então eu vou trabalhar com ele só no modo de proteção. Esse é um detalhezinho de uma rede RFI. Se eu tivesse colocado o scanner advanced como host e o guest como e o standard como guest, eu conseguiria monitorar duas áreas e mais áreas. E aí na simulação, né? Imagina que isso aqui é o data recorder. Então você vai ver os dois scanners. Cortina é a mesma coisa, tá? O que eu vou fazer agora, eu mostro para vocês. Cortina eu simplesmente vou acrescentar as cortinas ali. Não posso misturar scanner com cortina, tá? Interessante agora, por exemplo, uma configuração de muting com o relé UE403, né? O que a gente tem aqui? Device. Nessa biblioteca aqui, quem já teve a oportunidade de participar do webinar dos scanners S300 e S3000, vocês têm o menu com todos os dispositivos que podem ser configurados, tá? Desse software aqui, o CDS, tá? Exceto, obviamente, o FlexiSoft. O FlexiSoft eu vou mostrar também para fazer um link, né, com o FlexiSoft das conexões em FI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o relé UE403, que é o meu controlador de mute para cortinas ou barreiras. Então, ele entra na árvore aqui. Então, através dele, eu vou conectar no dispositivo, a barreira M4000. Continua. E aqui eu vou escolher uma M4000 Advanced, uma M4000 ativo e passivo, que é aquela que trabalha com, com espelhos, e uma M4000 Advanced, né? Uma cortina M4000 Advanced. E aqui, dois feixes, 500 milímetros de espaçamento, só para vocês entenderem um pouco do mecanismo. Aí o que a gente vem aqui, né? Clica duas vezes, ou na cortina, ou no E403, configurações gerais, então a gente vai dizer se vai existir monitoramento dos contatos de um contator, codificação, se o alcance é pequeno ou o alcance é alto, o alcance dessa barreira pode chegar até 70 metros, tá? O alcance baixo até 20 metros. Posso rodar o display, posso mudar o endereço, né, do dispositivo da rede FI.
Aí eu configurei. Aqui eu vou configurar o nosso UE403, tá? De maneira que ele consiga fazer, né, monitorar um multing bem feito. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui o multing, não é isso aqui, eu vou tirá-lo daqui. O sensor de multing é esse aqui. Então, eu vou lá, um multing sequencial, A1, A2, B1, B2. Eu posso, né, ativar ou não o teste de sensor, ou seja, se você usa sensor baseado em pulso de teste. Gap monitoring, o que seria gap monitoring? Se você está passando no limite da barreira, uma pilha de caixas onde existe um espaço, né, entre essas caixas, óbvio que o sensor de muting aqui vai piscar e vai dar erro. Você consegue suprimir esse gap aqui, né, em até um segundo. Esse aqui é o monitoramento concorrente, a direção, tá? Você pode configurar de que maneira? Dos dois lados, o muting pode acontecer na passagem de B para A ou de A para B, ou só num sentido, ou só no outro sentido. O muting, né, o final do muting, ou seja, a reabilitação da cortina depois que o objeto passou, pode ser depois que os 4 sensores estiverem livres ou logo na sequência, logo depois que ele passa pela barreira cortina. Tá? E o tempo de muting, você pode monitorar esse tempo de muting também. Ele pode ir até 3 minutos. Tá? 300 segundos? Perdão. 300 segundos são 50 minutos. Acho que sim. Depois vocês fazem a conta aí. Vamos voltar lá. Tempo de muting, eu não estou usando override. Se eu fosse usar o override, por exemplo, e o sinal de override, colocar aqui, o reset. Se eu tivesse um override, que seria fazer o mute, bypassar, entre aspas, o mute, e por aí vai. Tá? As outras configurações, blank, por exemplo. Eu posso ter um blank aqui, né, no de baixo, por exemplo, no feixe de baixo, nesse caso aqui, no feixe de cima, tá? E aí depende muito da sua configuração. Tá? Agora, como que eu faço para colocar a minha rede FI no nosso controlador? Tá? Vocês viram que, deixa eu tirar esses dispositivos daqui, vocês viram que eu tenho aqui Flexisoft, aonde eu posso colocá-lo ali, tá? Na minha árvore aqui de configuração. E aqui são os dois canais FI, onde num deles eu posso colocar uma C4000, por exemplo. Nessa C4000, eu posso colocar mais uma C4000, e é a mesma coisa no canal 2, botar scanner e tal. Mas aí eu vou ser obrigado a trabalhar com duas plataformas, né? O CDS e o Flexisoft Designer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar isso aqui, né? E já monto para vocês aqui, já vou lançar o Flexisoft Designer. E a gente compartilha. Tá? Agora eu tenho certeza que vocês estão vendo a minha tela. E eu vou criar um novo projeto. Tá? Standalone. Depois eu mostro rapidinho, né, como criar um projeto FlexiLink.
Então vamos lá. A CPU 0 ela não possui a interface funcional. A CPU 1 sim. Então eu vou colocar uma CPU 1 aqui. E colocar só um cartão de I/O, certo? O que acontece? Agora eu vou colocar meus elementos EFI aqui. Vou na biblioteca de elementos, elementos EFI. Dispositivos de proteção eletrossensíveis. Vou colocar aqui uma C4000, por exemplo. Ele demora um pouquinho, tá? Porque nesse momento ele está preparando o Flexi Software Designer e linkando o Flexi Software Designer com o CDS. Um pouquinho de paciência. Ele já vai terminar as ações dele aqui. Geralmente não demora muito assim, tá? Pode ter travado. Deixa eu tentar fazer uma correção aqui. Agora foi. Agora ele está criando aqui. Hoje, mais comumente, uma conexão EFI no nosso CLP de segurança é feita com scanners, tá? Eu acabei colocando a cortina aqui, né, só para dar todo esse trabalho. Vai fazer demorar aqui, mas eu vou tirar essa cortina daqui porque demorou muito, tá? O que eu vou fazer? O que é mais usual hoje, que tem acontecido com mais frequência? Scanners ligados em EFI. Tá? Infelizmente vai demorar mais um pouquinho agora. Isso também pelo fato de a gente estar num webinar, né? Tá usando internet. Já está fazendo a linkagem aqui. Já vai pedir para a gente escolher. Coloquei o scanner aqui. Vou colocar mais um scanner. Motivo deu um pequeno problema aqui. Não foi. Está muito lento. Eu vou pedir desculpa para vocês. Eu acredito que eu tenho que iniciar. Ele está trazendo agora o segundo scanner. Só um minutinho. Se vocês estiverem acompanhando, vocês vão perceber que provavelmente com vocês aí é mais rápido.
Eu daqui coloquei mais um scanner. Tá? Não importa qual scanner que eu escolhi, o que importa é vocês entenderem o mecanismo aqui. Para vocês perceberam que ele colocou os dois scanners e aqui tem mais um ponto de conexão. Mas não adianta você tentar colocar o scanner aqui que ele não vai deixar. Tá? Tentei fazer e travou aqui. Né? Não travaria, ele simplesmente não deixaria você colocar. Então, o que a gente faz aqui? Deixa eu só destravar. Impressionante. No editor de lógica, o que acontece? Ele está aqui, ó. Eles estão aqui. O host e o guest. E o que eu tenho host aqui e entradas? Aquilo que eu mostrei lá. Tá? O importante, né, é o campo de proteção ou o SSD. Você pode usar qualquer um dos dois. E talvez as áreas de alarme. E esses são os sinais que o scanner está enviando para o CLP. E aqui eu tenho os sinais em outputs. E o scanner envia, aliás, que a CPU envia para o scanner. E aqui a gente vai montando a nossa lógica. Você não consegue mandar sinal para o guest. Mesmo porque você não precisa mandar sinais para ele. Né? Você não consegue fazer nada nele porque são dois standard nessa minha aplicação. Então, dessa maneira. Agora, para a gente iniciar, vou abrir um projeto em FlexiLink agora. Dá para mostrar o mecanismo para vocês aqui bem rápido. Então aqui já a tela inicial é um pouco diferente, tá? Você precisa estar com os quatro ou somente os... Se você tiver só com um canal EFI, né, duas conexões EF1, por exemplo, A e B nas CPUs, você vai ter metade, né, 28 só bits para trocar entre elas, sinais para trocar entre elas. A gente aconselha a usar os dois, tá? Tanto que vem default aqui, os dois. Aí você vai ter os próprios 56. Então, na CPU A, eu vou adicionar uma configuração de hardware. Olha aqui que ele só habilita a CPU 1, 2 e 3. Vou colocar uma CPU 1 aqui. E vou colocar um módulo de I/O. Aí eu vou linkar só duas, tá? Venho na CPU B, na configuração de hardware, tá? Na CPU B. E vou pôr uma CPU 3. Agora, ele está linkando as CPUs, tá vendo? Uma das quatro, eu já tenho uma ocupada aqui. Tá? E mais uma aqui são duas. Vou colocar um módulo XTIO. E aí, o que a gente vai ter? O editor de lógica para a CPU B, aonde aqui estão todos os bits que eu posso trazer da CPU A para cá. E aqui nas saídas, todos os sinais que eu vou mandar para a CPU A. Aqui são os sinais que vêm da CPU A e esses aqui são os sinais que vão para a CPU A. Na CPU A, editor de lógica, eu vim para o hardware, editor de lógica. Aqui são sinais que vêm da CPU B e aqui sinais que vão para a CPU. Perdão, esses são sinais que vêm da CPU B, esses são sinais que vão para a CPU B.
Feito isso, a gente vai, conectar, tá? E fazer o download. Você pode conectar tanto na estação A como na estação B. E aí já é feito o download das duas através de uma só. Tá? Alguns outros parâmetros devem ser configurados antes aqui, mas isso é um assunto para um outro treinamento. Tá, ok? Então agora voltamos. Tá? Dúvidas depois, se vocês tiverem, coloquem no chat e a Mariana compila para mim e ao final a gente responde. Né? Então vamos voltar aqui agora ao importantíssimo EFI Pro. Tá? Rede EFI Pro nada mais é do que uma interface de função otimizada, né? Modelo Pro. É um gateway. Tá? Na realidade, você precisa de um gateway para o nosso FlexiSoft. Tá? E ela, baseado em Internet IP CIP Safety, tá? É a Internet IP, Internet Industrial, com uma camada a mais, onde são trocados os dados seguros. Né? Então, na nossa EFI Pro, você tem todos os benefícios de tecnologia, tudo que você usa em tecnologia internet industrial. Tá? Você pode trocar não só os dados safety, como também os dados não safety, através de uma rede só. Tá? E o nosso Gateway EFI Pro ele é aberto. Ou seja, você pode comunicar com dispositivos EFI Pro, tá? Scanners ou dois CLPs, como também com um scanner, um scanner Ethernet, com protocolo Ethernet, um CLP de segurança com protocolo Ethernet, um robô, por exemplo, com protocolo Ethernet, qualquer dispositivo com protocolo Ethernet, CIP Safety, tá? Desde que esse protocolo seja safety para troca de dados safety. Aqui você tem um exemplo, né? O nosso CLP, o nosso scanner EFI Pro, você pode montar, né, até uma topologia com até 6 scanners, tá? Sejam eles EFI Pro ou Ethernet. Então você tem uma interação um pouco acima, uma interação, a gente já tinha interação EFI Pro, EFI, né? Que é uma interação Prime no CLP de segurança, agora criamos a EFI Pro, tá? A maneira mais fácil ainda de você configurar, tá? É, scanner, CLP e um outro qualquer dispositivos que tenha Ethernet IP com o protocolo CIP. Com isso, você tem segurança já na indústria 4.0. Aliás, você tem indústria 4.0 com segurança, tá? E aí, só mostrando na configuração para você ter uma ideia melhor do que é. E é bem simples. Aqui eu montei um exemplo, tá? De uma, como é que eu posso dizer? Variedade, a flexibilidade, né, da rede FI Pro. Esse aqui é o nosso Safety Designer. Tá? A rede FI Pro com os scanners ou com outros dispositivos é programada sempre através do Safety Designer, onde aqui está a biblioteca de todos os dispositivos que nós vamos programar. Esse dispositivo aqui, ScanGrid 2, né, acredito que será o tema do webinar do próximo mês, ou de julho, que é um novo dispositivo óptico para monitoração de perímetro. Mas, enfim, hoje o nosso foco é FI Pro aqui. Então, como que foi configurado aqui? Uma CPU, outra CPU, um scanner, Ethernet IP, tá? Um scanner EFI Pro, um outdoor scanner, Ethernet IP, e um robô ABB. Tá? Esse colaborativo IRC5, esse protocolo aqui, tá? O IRC5. Então, esses dispositivos eles estão interligados
via Ethernet IP com protocolo safety. Então, eu troco dados entre todos eles. Então, as conexões possíveis, as conexões feitas. Tá? Eu vou mostrar também bem rápido isso. Então, aqui eu tenho todos os assemblies, tá? De entrada na minha CPU.1, ou seja, todos os assemblies de todos os dispositivos que chegam nessa CPU. E dessa CPU, eu também mando os assemblies para todos os outros dispositivos. Tá? E com isso, a gente tem a nossa configuração de rede segura. E aqui, ó, como no FI lá do FlexiSoft, né? A gente tinha todos os dispositivos em FI aqui, aonde eu clicava para abrir o menu, teria todos os bits possíveis lá. Aqui, no caso, eu abri a assembly do robô, e aqui eu tenho todos os sinais, tá? Das 9 assemblies default. Eu posso ter até 10. Tá? Eu posso criar mais uma aqui. Então, eu tenho uma aqui mais um byte. Então, aqui são sinais que eu vou clicar, arrastar para cá e montar a minha configuração. E enviar, talvez, para os outros dispositivos ou para esse próprio, se for necessário. Antes da gente falar do FlexiLoop, deixa eu mostrar aqui o mecanismo, mas eu vou mostrar de maneira rápida aqui, pessoal. Não vou fazer toda aquela configuração que eu fiz, vou tentar fazer bem próximo, só um minuto que eu vou abrir aqui o Safety Designer. Tá, vou criar um novo projeto. Aqui eu tenho, né, a tela inicial do Safety Designer, onde eu vou montar uma configuração. O que eu vou fazer? Vou pegar a CPU, vou clicar e arrastar para cá. Tá, o mecanismo de configuração do Safety Designer é muito parecido com o FlexiSoft Designer. Então, tá aqui, a CPU, somente CPU 0 para o Safety Designer. Como eu vou trabalhar com o Gateway FI, não há necessidade de se usar, não faz sentido também usar CPU 1, ou 2 ou 3. Aí aqui ele já abre automaticamente a janela de configuração para a gente, né, pegar o GPR aqui, né, veja que tem também Ethernet e Profinet, tá? Não safety. Trago aqui o meu Gateway FI Pro. E vou trazer também um cartão de. Por enquanto ficamos assim. Vou fechar essa janela. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um MicroScan EFI. Então eu vou clicar e arrastar o MicroScan para cá. E aqui agora ele vai pedir para eu escolher. 4, 5,5 e 9 metros. Vou escolher o de 9 metros. E EFI Pro, a integração.
Pode ser o modelo Core ou pode ser o modelo Pro. Vamos fazer um FI Pro. Define esse scanner aqui. O que eu preciso fazer no scanner? Colocar o endereço somente, além de todas as outras configurações, óbvio, né? Mas o principal agora é colocá-lo no mesmo domínio do CLP. Então, eu vou usar 192.168.1.3, vou deixar esse aqui mesmo, default. Vou pegar aqui um microscan, não. Vou pegar um microscan Ethernet IP, tá? Porque é FI Pro comunica com FI Pro, isso é extremamente óbvio. 5,5 metros, Ethernet IP. Pro também. Poderia ter escolhido o Core. E aí agora a gente checa para ver se ele está no mesmo domínio dos outros. Sim. Se você quiser manter esse domínio, ou você pode mudar. Tá? E aqui também eu vou colocar um dispositivo genérico. Aonde um grande detalhe, né, que é sempre bom lembrar no momento que você pensar, quando você for pensar em fazer um projeto comunicando o nosso CLP com um outro dispositivo que não esteja listado aqui, vou abrir a configuração. Então veja, você vai criar, aliás, vai preencher aqui o arquivo EDS. Você pode ter o EDS, um arquivo EDS desse dispositivo, abre lá no bloco de notas, né, e vai colocando o código do vendor, o tipo de produto, código, as revisões e tudo mais. Tá? Porém, no caso do EDS, se você vai integrar o nosso FlexiSoft num robô, por exemplo, ele já vem com uma pequena biblioteca aqui para esses modelos de robô. Tá? ABB, Fanuc, Puka, e esse aqui que é novo. Eu, sinceramente, não conheço ainda, e a Scala. Tá? Justamente porque a gente tem alguns softwares prontos já, né, de controle para scanner integrado em robô. Tá? E aí você escolhe aquele que você quer. Vou escolher aqui um Kuka, porque na apresentação eu podia colocar um de cada para não ficar mal com todos os fabricantes, mas vou colocar um Kuka agora. Ele já preenche, né, já deixa pronto aqui. Ah, deixa eu mostrar de novo aqui. Ele já preencheu o EDS aqui, ó. Tá vendo? Safety Network Number e os dados principais do EDS aqui, já criou a nossa lista de ascends. Agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no nosso CLP, tá? E vou configurar o Gateway FI Pro. Então, ele está aqui, ó. Identificação, vou dar um nome. Aqui tem, às vezes, alguns, por exemplo, eu sei que um CLPU da Rockwell, ele pede para você colocar lá no dispositivo genético o Safety Network Number, que é isso aqui. Copia e cola para lá, ou de lá você copia e cola aqui. Os dois, quase todos os CLPs de segurança você precisa fazer essa transação, por quê? Porque toda vez que você faz uma alteração qualquer aqui, esse número muda. E o CLP tem que estar ciente de que esse número mudou e que a configuração foi mudada. Network Settings, o endereço. Datasets, tá? São sinais que você só vai ver online, e eu não tenho conexão criada nenhuma, né? As assemblies. E aqui eu vou criar as conexões.
as conexões da nossa CPU com os dispositivos que eu coloquei lá no início. Basta clicar duas vezes e duas vezes. Então, o que a gente tem aqui? As assemblies de entrada, as assemblies de saída. Vou estabelecer a conexão. Opa. Entre todas elas. Aqui, deixa eu... 113, eu já tenho uma 110 aqui. E essa aqui do robô. E aqui a gente vai lá, enviar os sinais para o MicroScan FI Pro, mandar os sinais para o Ethernet IP e mandar os sinais para o robô. Então aqui eu criei a minha configuração. Olha só, se eu colocar aqui em Connections, você vê que eles estão interligados. Aí o que a gente vai fazer? Lógico, os scanners têm as configurações próprias de cada um deles. E aqui, como que eu integro tudo e finalizo a minha aplicação. Editor de lógica. Inputs. No gateway eu tenho aqui, ó, o que vem do scanner FI Pro, o que vem do Ethernet IP e o que vem do robô. E aqui eu tenho o que o CLP envia para esses dispositivos. Tá? Basta clicar e arrastar para cá. Ok? Então voltamos lá na nossa apresentação. Tornarei agora, imediatamente. Aqui, tá? E agora a gente tem o nosso FlexiLoop, tá? A solução para ligação em cascata, ligação em série segura. Antes eu vou mostrar um vídeo para vocês. Opa, ué. Ia mostrar o vídeo, mas falhou o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhá-lo. Aqui, só um minuto. Eu não estou conseguindo. Não, acho que vocês estão vendo aqui um vídeo, não estão? Ou não? Uma vídeo. Tá. Tem áudio, não?
associated safety switch across the curve. Safety control starts with the machine. Developers and accountants. Starts slow down. Just switch and causes the field makes the difference. Então aqui, pessoal, voltamos à nossa apresentação. Opa, agora veio o vídeo de novo, não era para ver. Então tá aqui, né? Estão vendo a minha tela novamente. Espero estar com áudio bom agora também. Então, aqui, por que FlexiLoop? Vocês viram, né, na apresentação, no vídeo, o perigo que a gente tem, né, de levar a perda da função de segurança numa conexão em série, principalmente em dispositivos eletromecânicos, né? Com dispositivos inside o SSD, isso já se torna mais difícil, porque no caso de um curto, né, numa saída SSD, o dispositivo entra em falha. Então, você não vai conseguir restabelecer o funcionamento da sua máquina.
Mas você não tem diagnóstico, né? Você pode ter uma série lá de 10, 12 chaves no SSD, você está seguro de que um curto-circuito não vai levar a perda da função de segurança, né? Porém, você não tem diagnóstico, você não sabe o que aconteceu, tá? Por isso que lançou esse produto, o FlexiLoop, aonde ele possibilita, ele dá para você, além de todo o benefício de não perder a função de segurança de nenhum dispositivo, você pode conectar, fazer uma conexão em série, né, em cascata, entre chave eletromecânica, transponders, cortinas de luz e scanners, não só dispositivos SIG, como dispositivos de outro fabricante. Ou seja, também, né, uma das grandes vantagens é você diminuir os esforços, né, o tempo de projeto, cabeamento e instalação. Por quê? Porque você sai com um cabo M12 5 pinos comum do série P, liga no seu primeiro nó, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e liga de cada nó a cada componente. Depois, você pode montar uma outra rede, né? Cada CPU suporta até 8 cada cartão com entradas, né? Suporta 2 e cada CPU suporta 4 FlexiLoops, 4 redes FlexiLoops, tá? Você pode ligar até 32 sensores numa rede loop. Você pode fazer uma ligação em série de até 32 chaves, incluindo cortinas, scanners, misturando o que for, tá? Numa distância de 30 metros cada um, entre cada nó, 30 metros a distância entre cada nó, e até 5 metros entre, depois a gente confere lá para frente, entre o nó e o sensor, tá? A solução de ligação em série, né, pode chegar até performance level E, categoria 4, mas porém, o que acontece? O FlexiLoop, ele não vai levar a sua solução à categoria 4. Se a sua máquina, né, se o seu dispositivo, através de uma apreciação de risco, chegou em categoria 3, o FlexiLoop vai continuar deixando a sua máquina em categoria 3. Se for categoria 4, vai ficar em categoria 4, tá? Diagnósticos. Você tem 100% de diagnósticos do que está acontecendo em cada um dos nós em toda a rede. Se a porta abriu, se a porta fechou, se apertou o botão de emergência, se o botão de emergência está destravado. Dentro de todos esses protocolos de buses mais comuns no mercado. Tá? Além do EFI Pro que a gente acabou de ver também. E você pode conectar, né, dispositivos de outros fabricantes também, não necessariamente só dispositivos SIG. O FlexiLoop, essa rede FlexiLoop com os nozinhos e tudo mais, só funciona com o nosso FlexiSoft, tá? Ou o nosso relé configurável Flexi Classic. Mas componentes, você pode ter uma máquina, né, onde você tem uma ligação em série ainda hoje feita com fiação, deixar essa máquina segura de verdade e instalar o FlexiLoop. Eu não preciso trocar nenhuma chave, desde que, obviamente, os sinais sejam equivalentes, né? 2NA ou 2NF. Mas você pode conectar de outro fabricante, A, B ou C, as chaves, sensores, scanners, cortinas. E o que é o hardware dele? A gente tem 4 modelos de nós, que são esses dispositivos aqui, onde a gente vai interligá-los no CLP e interligá-los um no outro e interligá-lo até o dispositivo, tá? Electromechanical Safety Switch, né? Chave de segurança eletromecânica. Um modelo com 5 pinos, M12 5 pinos, essa conexão aqui, eu vou falar dos 5 pinos dos M12, sempre da conexão ao sensor, porque a conexão entre os loops sempre é M12 5 pinos. Então, M12 5 pinos, eu ligo qualquer chave duplo canal equivalente, tá? O de 8 pinos, além de eu ligar a chave, eu tenho uma entrada
standard, não safety, para reset, restart, o que for, e uma saída, tá? Para lâmpada, alguma outra, destravamento de chave com destravamento de chave com bobina e tudo mais. Tá? E a fonte de alimentação para esses sinais aqui. O SSD, né, que são dispositivos dispositivos de segurança com saídas pulsadas, cortinas, scanners, transponders, eu tenho um nó de 5 pinos, tá? Com aonde você vai ligar, né, os dois canais, o SSD, uma entrada standard, tá? Para reset, restart, e a fonte de alimentação para eu alimentar esse dispositivo. Nesse caso aqui, eu estou ligando no dispositivo OSSD com 8 polos, né? M12 e 8 pinos, as duas OSSD, uma entrada para reset e restart, uma saída para sinalização, por exemplo, e a fonte de alimentação, aonde você pode ver aqui, ó, eu estou alimentando o receptor da cortina de luz, tá? O que trafega, né, nesses 5 pinos é um canal safety, tá? Porque os dois canais de qualquer dispositivo, de todos os dispositivos já são avaliados aqui no nodo FlexiLoop, tá? Então aqui 2 canais já são avaliados e somente um canal de segurança vai lá para o CLP. Diagnóstico, tá? Que são sinais, e também os sinais pulsados, que vão até o terminador e voltam passando por todos os nós, e a alimentação do nó e, eventualmente, do dispositivo. Então, só firmando aqui, até 32 sensores eu posso ligar numa rede loop, tá? São 2 loops por canal que contém entrada, 8 entradas, 4 saídas seguras, 8 entradas seguras, 8 entradas seguras e 4 ou 6 saídas não seguras, tá? 8 loops por sistema, 8 loops por CPU, 4 cartões com 2 loops cada um. A gente consegue ter uma ligação em série de até 256 sensores, 256 dispositivos, tá? Refrisando mais uma vez, diagnóstico completo, aonde aqui nesse esquemático aqui a gente tem 2 redes loop, tá? Uma para esses dispositivos, incluindo o dispositivo de outro fabricante e outra para esses dispositivos. E os diagnósticos, né, a gente envia para um nível superior, né, para automação, para uma IHM ou para um supervisório, através dos protocolos field buses que eu já comentei lá atrás, né, os mais comuns. Tá? A configuração no FlexiSoft Designer é bem simples. Opa. A gente vai ver mais para frente. Então aqui, né, importante, alimentação 24 volts, tá? Um fusível de proteção, somente para a fonte. Tá? Para a CPU, que pode ser o mesmo que vai, o consumo é bem baixo, pode ser o mesmo que vai proteger o loop. Óbvio, se eu tiver cartão de I/O, para cada alimentação de cartão de I/O, uma proteção, um fusível de 4 amperes, um disjuntor equivalente, tá? Com a mesma curva do fusível. E a gente tem o que a gente chama de injeção de potência, injetor de tensão. Pelo FlexiLoop, essa solução FlexiLoop, essa rede FlexiLoop ser uma rede com fiação, distância, dispositivos ativos, dependendo do comprimento dela, né, de quantos componentes você põe, você pode ter uma perda de tensão ao longo do caminho, aonde você não tem alimentação completa em todos os nós. Basta você colocar, né, esse nozinho aqui, injetor de potência, e alimentá-lo. Você vai conseguir. Ele nada mais é do que um isolador, onde 24 volts termina aqui e aqui começa, entre aspas, um novo. E aí você vai ter a sua rede, né, o seu FlexiLoop funcionando. Opa, só mais uma coisa aqui. Você não precisa se preocupar em calcular, né, manualmente a perda de tensão e saber aonde você vai. Não adianta nada você colocar aqui no primeiro, né? Vai ficar a mesma coisa. Em qual dos nós, antes ou depois, e qual nó você deve colocar. O software faz isso para você. Tá? O FlexiSoft Designer faz isso para você.
E como que você configura, né? Você vai seguir o mesmo mecanismo, eu vou mostrar mais aqui para frente, o mesmo mecanismo, tá, que você usa para programar, para configurar, né, uma aplicação sem loop. O FlexiLoop, ele é um componente, por quê? Para o CLP, só vai interessar na entrada safety. Não interessa o que está ligado lá para trás, que a gente viu lá para trás, né? O importante é que esse sinal seja 0, 1, porque é uma ligação em série. A gente sabe que ligação em série, desde o início dos tempos que se começou a fazer ligação em série, não importa o que está ligado, importa são aqueles dois fios que você vai ligar lá no relé e se o relé vai atuar ou não. Tá? O princípio da ligação em série. E para o FlexiLoop é a mesma coisa. Então você vai clicar e arrastar, né, quantos loops forem necessários para a sua aplicação. Você vai ter uma nova configuração de hardware, tá? Onde você vai definir cada um dos nós, quais os nós, quais e quantos nós você vai usar e quais os componentes você vai conectar nele, tá? Para te dar um diagnóstico. E, por fim, montar a lógica. 256, aliás, perdão, 256 foram em 8, né? Mas 32 dispositivos estão aqui dentro, na ligação em série. Tá? Isso aqui é a lógica de uma ligação em série. Onde eu tenho todos esses diagnósticos aqui sendo roteados para um gateway. Tá? Deixa eu abrir abrir aqui uma instância de FlexiSoft para vocês entenderem, né, o mecanismo de configuração do FlexiLoop. Aqui. Eu vou configurar com uma CPU 0. Vou pôr um gateway Profinet para mostrar como que é o roteamento. E um módulo de I/O. Feito. Configuração de hardware. Vamos colocar aqui os elementos. Tá? O que eu vou colocar? Um FlexiLoop. Abro aqui o menu de FlexiLoop, pego um deles, um loop e coloco aqui. Aqui ele já ocupou uma saída testável e um par de entradas. E aqui a interface, FlexiLoop ou a configuração do gateway. A gente vem aqui no FlexiLoop para configurar o hardware. Tá? Então aqui eu tenho o menu, né, o catálogo dos nós, onde eu vou clicar e arrastar para cá. Vou clicar um SSD um MS 8 pinos colocar aqui e um SSD 5 pinos. E por fim, um terminador. Ótimo. Feito isso, eu já tenho o FlexiLoop pronto para ser colocado, para ser configurado, para ser colocado na lógica. Vou entrar aqui no editor de lógica, tá? E olha aqui. Montaria a minha lógica, por exemplo, vou direto num reset. Aqui o reset, release 1, depois o reset eu coloco mais para frente, tá? Beleza, só que, olha só, eu venho aqui na aba diagnóstico, tá? Esses aqui são todos os diagnósticos do módulo de I/O. E olha o diagnóstico FlexiLoop. Eu só tenho esse cabo rompido, se o FlexiSoft está online, né? E se eu tenho sinal pulsado chegando nele. Só. Porém, você tem disponível uma biblioteca de elementos.
onde você vai dizer qual elemento está conectado a cada um desses nozinhos aqui. Por exemplo, um botão de emergência, uma chave com trava. Eu vou colocar uma chave no MSS, eu tenho que pegar uma chave eletromecânica. E olha aqui, lembra que eu falei que o nó MSS com um conector M12 8 pinos tem uma saída auxiliar? Eu escolhi aqui uma chave duplo canal, óbvio, com travamento. Já cliquei, arrastei para cá, ele já ocupou a saída dele aqui. Tá? E aqui na cortina de luz, a gente vai colocar uma cortina de luz. E eu posso usar tanto essa entrada auxiliar quanto essa entrada auxiliar para fazer um reset, por exemplo. Posso usar outra para partir, posso usar essa aqui para fazer o destravamento, né, da bobina. Volta lá no editor de lógica. Aí, entradas, loop, eu sempre vou ter um sinal safety, mas eu tenho um sinal para destravamento e o sinal de reset ali, ó, que é um sinal não safety, mas como para o reset o nosso bloco ele tem que detectar a borda de subida e a borda de descida, pode ser um sinal não safety, pode vir de um lugar não safety. E aqui a gente usa a lógica para destravar aquela chave, né? A cortina de luz, o botão de emergência e a chave já estão aqui. Já foram avaliados. Opa! Já foram avaliados aqui, cada um no seu nó. E o nó já disse que tá ok, tá ok, tá ok. E aí o resultado de tudo isso está aqui. E agora que eu não venho aqui na aba de diagnósticos, olha só, eu tenho diagnóstico completo. Botão de emergência, a chave. Percebe que ele não está em amarelo, porque não é o sinal safety. Eu não posso usar isso na minha lógica de segurança. E aqui mais alguns sinais de falha, né? Falha de discrepância no primeiro nó, perdão, no primeiro nó, no FlexiLoop 1, primeiro nó. Curto-circuito, tá? Falha no nó, por exemplo. Tudo isso aqui eu posso rotear. Eu posso rotear e eu passei por cima ali, né? Por exemplo, e mandar esse diagnóstico lá para HM. Tenho 5 sinais. Vou lá, 5 sinais. Tá, e conecto todos eles. Aí assim, e assim sucessivamente. Mando isso para o gateway. Tá? E aqui eu monto a lógica. Daqui para frente eu vou colocar saídas e tudo mais, e montar a lógica da maneira que deve ser montado. Tá? No report, se você fizer o seu projeto e depois pedir para o consultor técnico que atende você tem a lista aqui, vai dar a lista de materiais. Outra coisa importante, né, lembra que eu falei do cálculo, né, da perda de tensão? Então vamos lá, vou clicar 2 vezes em cima do nó, posso definir um tag para esse nó, tá? Nó do botão de emergência. Vou dizer que é do CLP até ele são 30 metros, vou usar um cabo SIC de 30 metros, nada impede de você usar o seu cabo, mas você tem que definir aqui, por exemplo, como eu vou fazer, o cabo custom. Então eu vou colocar aqui 3 metros com a bitola 0. Sei lá, 34, que é o mesmo aqui. Ok. No outro, eu vou dizer qual é o cabo daqui a aqui,
Posso customizar, eu vou usar um cabo de 20 metros, aqui eu posso usar um cabo de meio metro. A mesma coisa, um cabo entre os nós 10 metros, um cabo do nó componente 600 milímetros. E aí a gente entra aqui, ó, de olho no consumo de tensão. Então aqui, ó, a temperatura ambiente 25 graus, a minha tensão, a tensão da minha fonte é 24 volts de verdade, tá? E aqui eu tenho um bar graph do consumo calculado, tá? Então eu mando calcular a perda de tensão. O que acontece? Eu tenho até 22 volts, né? O terceiro não é alimentado com 22 volts. Aqui os dispositivos que eu preciso alimentar também, né? Tem uma tensão bacana, não preciso injetar nada, tá? Se caso um desses aqui ficasse vermelho ou o bar graph se aproximar muito aqui da área de atenção, que é em torno de mais ou menos 18 volts, aí é conveniente você colocar perdão, um nó onde você quiser. E olha aqui, eu tenho 3 nós, né? Esse nó aqui, ele não conta como um nó efetivo, tá? Então ainda aqui eu vou ter os 29 nós disponíveis para colocar. Esse outro nozinho aqui, ele é bem interessante, ó. Caso você não tenha uma IHM, você pode mostrar os eventos através desse nó de diagnóstico. Você pode também colocá-lo em qualquer lugar, tá? Vão ser 32 LEDs, tá? E status do FlexiLoop, da rede como um todo. E aqui o LED verde, vermelho, piscando de acordo com o que está acontecendo na sua rede. Além do que, você ter os status no próprio nó. Tá? Então, sem diagnóstico, você não fica. Existem várias maneiras de se mostrar o diagnóstico. Uma outra vantagem que esse benefício, né, que esse nó proporciona para você é, se você terminou a instalação na máquina, no campo, colocou todo o FlexiLoop, ligou, interligou, ligou os conectores e, por algum motivo, o quadro de comando ainda não chegou ou está sendo feito algum teste, você pode alimentar esse nó e testar o hardware de todo o loop, porque ele vai mostrar aqui. Então, você 100% testa, pode testar 100% sem o CLP, o seu FlexiLoop. No momento de interligar o quadro de comando, você já tem todo o hardware pronto aqui, com certeza você vai ter um comissionamento muito mais rápido, que é também uma vantagem, né, de se usar o FlexiLoop. Tá? Voltando lá para nossa apresentação, tá? Aqui final da configuração. E aqui tem um exemplo para vocês para mostrar diagnóstico, tá? Uma máquina hipotética, né, com 8 portas. Então vamos lá, tá? Vamos fazer uma simulação aqui. Né? O que a gente vai fazer? Botão de emergência. Vamos apertar o botão de emergência número 2. Então, apertou o botão de emergência número 2. O que aconteceu? Tudo parou e aqui você vê um alarme na HM. Então vamos destravar o botão. Apareceu ali, ó, Reset Required. Vamos resetar localmente e partir o equipamento. Perfeito. Diagnóstico seletivo. Aonde ocorreu o evento, exatamente onde ocorreu o evento, a porta da direita da máquina 3 será aberta. Máquina 3, porta direita aberta. Aí a porta é fechada, solicitação de reset. Tudo isso é configurável, tá? Você não fica sem diagnóstico no seu equipamento. Com a vantagem de ter muito menos trabalho de
ligação de instalação e engenharia. Tá? Agora, uma falha de discrepância, né? O atuador da chave ali vai se soltar. Por algum motivo ele se soltou. Então ele vai mostrar máquina 5, porta da esquerda, erro de discrepância. Os dois canais não estão fechados, um abriu. Então o que a gente vai fazer agora? Corrigir essa falha, abrir e fechar, e 7 por 4. Tudo ok para partir. E tudo partiu. Interlocks. Então aqui são chaves. Óbvio, gente, tudo isso aqui é educativo, é para vocês abrir os seus horizontes em termos de aplicação. Tá? Então aqui a gente tem a velocidade do equipamento, temos além da configuração de FlexiSoft o gateway para enviar os diagnósticos, a gente tem um cartão aqui, um módulo de motion control, que é quem vai controlar a velocidade, vai monitorar de maneira segura a velocidade do equipamento. Então vamos lá, queremos destravar as portas. Né? Então vamos lá. Quando eu dou comando para destravar, a velocidade é abaixada, é diminuída, perdão. Olha aqui. Quem controlar isso é o cartão de motion. A máquina parou, ele autorizou o destravamento, e aí a porta é aberta, é feito o que deve ser feito, sempre com o diagnóstico aqui, ó. Você configurando o diagnóstico. Ok? Vamos fechar. Agora vamos travar e partir. E pronto, nossa máquina voltando a funcionar. Todas as portas travadas. Ah, então isso consegue mostrar para você a ideia do que é o FlexiLoop. Tá? E aqui a gente encerra, né, a nossa conversa de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Aqui, tá? Vocês apontando a câmera do seu smartphone para esse QR Code, tá? Vocês respondam a pesquisa, por favor, para receberem o certificado de participação e os seus dados, porque essa apresentação vai ser enviada para você, como também alguns exemplos de configuração de FlexiLink, né? FlexiSoft com FI e FI Pro. Tá? Então agora vamos às perguntas. Mariana, você conseguiu, enquanto o pessoal vai respondendo as perguntas aí, vamos ao chat, né? E Mariana, nenhuma pergunta por enquanto, pessoal? Se vocês quiserem também, podem fazer as perguntas agora. As perguntas agora, perdão.
Bom, pessoal, se nós não temos perguntas, né, eu agradeço a participação de vocês, obrigado também por responderem a pesquisa. Agradeço também a Mariana, né, nossa analista de marketing, sem ela esses eventos não acontecem, tá? Muito obrigado, Mariana. Uma boa tarde para vocês, uma boa jornada, fiquem seguros e até o próximo.